Dia 20 de fevereiro de 2024, Paulo Ricardo Paul. Grão para todos, grão para todos, grão para todos. Pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial que estão atrasados e pagamento do IPCA 2023. Excelentíssimo governador Cláudio Castro, providencie a respeito. Eu vou fazer um breve comentário sobre o relatório da conselheira Andréia Siqueira Martins com relação ao arquivamento do nosso processo lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui na forma de imagem as 5 páginas do relatório, mas eu publiquei também no meu blog do Coronel Paul, porque eu sei que não será fácil ler aqui no vídeo. Então, eu publiquei na íntegra, lá no blog, as 5 páginas para que possam ser lidas com mais cautela e possam até ser impressas, aqueles que tiverem o interesse de possuir esse relatório, que serviu de base, pelo que eu entendi, para o arquivamento do nosso processo sem a análise do mérito. Eu aconselho a todos a lerem o relatório. São apenas 5 páginas, é uma leitura rápida, para que possam formar as suas opiniões, as suas conclusões, para não serem conduzidos por conclusões de terceiros. Até porque não é difícil entender o relatório. Mesmo para mim, que não sou bacharel em direito, e peço antecipadamente, vênia, máxima vênia, se eu cometer aqui algum deslize jurídico. Mas eu entendo com extrema facilidade entender o relatório. O próprio resumo que é apresentado sempre antes de cada relatório desse, cada sentença, cada acordo, já serve para ajudar nesse entendimento. Eu vou aqui lá para as últimas linhas e leio assim. Leio o seguinte: ação civil pública tratando os mesmos fatos narrados na exordial em trâmite. Ausência do critério da oportunidade. Essa ausência do critério da oportunidade é que serviu de base para arquivar. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, julgou que não é oportuno investigar as gravíssimas denúncias que foram feitas, inclusive com entrega de documentos comprobatórios, porque existe uma ação civil pública que, como eles colocam aqui nesse resumo, trata dos mesmos fatos. Sim, isso é verdade. E conclui aqui arquivamento sem resolução do mérito. Ou seja, como existe uma ação civil pública em andamento sobre os mesmos fatos, o TCE disse, não é oportuno que nós investiguemos esse assunto. Vamos aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública. Senhoras e senhores, com a velocidade do nosso poder judiciário,
os integrantes do TCE, os conselheiros, eles estimarem em quanto tempo esse trânsito em julgado da ação pública? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Ou nem observaram isso? O fator tempo, já que eles usaram o princípio da oportunidade. Então nós podemos ficar aguardando por uma década até que saia esse trânsito em julgado. Enquanto isso, vai continuar tudo como está no momento. Será que os integrantes do TCE não foram lá na ação civil pública e não constataram que a tutela antecipada foi negada? Então, se a tutela antecipada foi negada, repito, vai continuar tudo do jeito como está até que essa ação tramite e chegue ao trânsito em julgado, à inexistência de recursos. Agora, eu acho que todos que lerem o relatório vão chegar a essas mesmas conclusões. Repito, é muito simples ler e chegar a essa conclusão. TCE, vamos no popular, o TCE não se meteu porque tem uma ação civil pública em andamento. Então eles acham que deve esperar o trânsito em julgado dessa ação, que pode demorar, repito, 1 década, mas isso parece que não foi considerado por eles ou julgado importante por eles. Vamos para o processo do TCE. O que o TCE recebeu para montar esse processo? Provas do mau uso do nosso dinheiro. Desculpem até essa expressão. O dinheiro mais sagrado, o dinheiro de todos nós. O TCE recebeu provas que todo mês milhares de policiais militares e bombeiros militares estão recebendo a mais quantias significativas em função da interpretação do governo, que eu já expliquei em vídeo anterior. O governo do Rio de Janeiro conseguiu fazer uma coisa impossível. Pegou a GRAM, que tem que ter uma natureza só, e ele dividiu. Para os ativos ela é genérica, paga todos os ativos. Olha que coisa interessante. Para os veteranos, pensionistas e sequelados, ela é pro labore faciendo, a eles não têm direito. Então estamos diante de um absurdo, que é a mesma gratificação ser interpretada de forma diferente, e em função dessa interpretação diferente, milhares de policiais militares, bombeiros militares, pensionistas com a rúbrica de pensão especial estão recebendo há 26 meses quantias a mais nos seus contra-cheques indevidamente. O TCE recebeu um problema gigante. Não é o caso de um coronel que quer ganhar um pouco mais ou um pouco menos, que entrou lá com o processo, ou não é o caso do corte de uma Gretchen ou aumento de uma Gretchen. Não, não. São pagamentos indevidos que estão sendo feitos a milhares e milhares de policiais militares e bombeiros militares. O montante é até incalculável nesse momento. Você não consegue estimar, nesses 26 meses, como o governo considera a GRAM pro labore faciendo e não deveria estar pagando
todos esses, não dá para estimar quanto do dinheiro público está sendo mal usado, desviado. Não dá. Pode ser calculado? Claro que pode. É só pegar desde o começo todo mundo que recebeu e vir somando tudo. Vai se chegar, com certeza, à casa da centena dos milhões. Do nosso dinheiro. Aí o TCE recebe uma coisa gigantesca dessa e não julga oportuno tentar parar com isso, estancar essa hemorragia, porque existe uma ação pública que talvez demore 10 anos para transitar em julgado. Ou seja, o TCE concorda que continue existindo esse rombo nos cofres públicos por não sabe-se quantos anos. Sinceramente, eu acho que o TCE deixou de cumprir a sua missão. Sinceramente, existem situações que não dá para lavar as mãos. As provas estão lá no processo. Era só expedir ofícios aos secretários estaduais de Polícia Militar e Defesa Civil perguntando se realmente está sendo feito pagamento da GRAM para os pensionistas com a rubrica de pensão especial. Se está sendo feito pagamento da GRAM para os que estão fora das instituições. Se está sendo feito pagamento da GRAM para quem está preso. Se o adicional de tempo de serviço está incidido sobre a GRAM. Era só fazer esses ofícios. E não poderiam mentir os secretários, sob pena de responsabilidade, inclusive criminal. Iam ter que dar as informações e o TCE teria todas as provas para estancar a hemorragia. Quem não viu ainda, nem que seja num filme, na ficção, pode ser que nunca tenha visto, espero até que não, na vida real, mas na ficção, quando alguém está tendo uma hemorragia muito grande, o que o paramédico faz? Até os leigos fazem. Eles tentam estancar a hemorragia. Porque se continuar sangrando, a pessoa morre. Eles tentam fazer um tamponamento, eles tentam fazer um garrote, eles tentam fazer alguma coisa para estancar a hemorragia. Diante dessa hemorragia, o que fez o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Vamos esperar o tempo do judiciário para resolver a questão. Então, não há independência no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele não é um tribunal de contas? Não é para evitar exatamente isso? Sinceramente, eu agora não sei. É isso. Em resumo, foi o que eu entendi dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu continuo otimista, porque eu vejo tantos absurdos que eu sou direcionado a ser otimista. Porque tantos absurdos não podem prosperar eternamente. Vai chegar um momento que a casa vai cair. E é muito triste ver o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro, está sendo indevidamente utilizado aos milhões num país que pessoas não têm acesso à água potável, milhões e milhões não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à rede de esgotos, por exemplo, onde milhões e milhões passam fome, onde um sem número morre até de fome.
E aqui, diante de uma hemorragia gigantesca nos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado quer que se espere 5 anos, 10 anos, 15 anos para tentar tamponar a hemorragia. É inacreditável, mas é verdade.